Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre intercâmbio, porque tinha muita gente nas últimas semanas me perguntando sobre esse assunto. Então, se você acompanha aqui o canal, fica tranquilo que o tema principal não vai deixar de ser mecânica computacional. Mas de vez em quando eu acho legal vir aqui falar sobre algumas atividades extracurriculares específicas, como nesse caso. Então, no vídeo de hoje eu quero responder 4 perguntas. Primeiro, como foi o meu processo seletivo para o intercâmbio? O que eu achei das matérias, se elas eram mais difíceis na França, quais diferenças que eu senti? Como são os franceses, a nível de interação, diferenças culturais? E eu também vou falar um pouco sobre o que eu achei da experiência, né? Se valeu a pena, o que eu senti que agregou na minha vida ter feito o intercâmbio. Para quem não me conhece, meu nome é Clara Lebrun, eu estudo Engenharia Mecânica na UFRJ e em setembro do ano passado eu comecei uma especialização na École Centrale de Nantes, na França, em que eu estudei Produção e Gestão de Energia. Em tese, eu fui para ficar um ano, eu teria aula até o final de março e em abril eu começaria um estágio que duraria até o final de agosto. Porém, por causa da crise do coronavírus, o meu estágio foi cancelado e eu tive que voltar antes. Eu voltei no final de março. Então, eu vivi na França durante 7 meses. Bom, vamos lá. Sobre o processo seletivo de intercâmbio. A DARI, que é a Diretoria Adjunta de Relações Internacionais da Politécnica da UFRJ, ela disponibiliza no site dela, e também nos avisa por e-mail, sobre a abertura de editais de intercâmbio para cada uma das universidades com as quais a UFRJ tem parceria. Eu li o regulamento desses editais e decidi me candidatar para 2 deles, sendo que um era o das Écoles Centrales. A primeira etapa do processo é o envio da documentação. Então, eu tive que enviar o boletim, o CV, uma carta de recomendação de um professor. E isso, gente, costuma ser tranquilo de conseguir, tá? É só vocês falarem com o professor que vocês conhecem, que conhece vocês, no caso, né? Se lembra de vocês por ter você fez alguma aula com ele ou ele se auxiliou em algum projeto. Explica que você precisa dessa carta para o intercâmbio. Normalmente, eles já estão acostumados, eles já têm algum modelo de carta em mente. Porém, qualquer coisa, no site da DARI existe também um modelo que vocês podem pegar e podem passar para o professor para ele ter uma ideia de como escrever essa carta para você. Bom, além desses documentos que eu já citei, você precisa também de um 4º documento, que é a carta de motivação. Então, muita gente me pergunta o que escrever na carta de motivação. É importante vocês falarem sobre vocês, tá? Contarem um pouco sobre a história de vocês, sobre de quais atividades, de quais projetos vocês já participaram e quais competências vocês desenvolveram em cada um deles. É legal falar também por qual o motivo desse interesse de vocês em estudar na França. Especificamente naquela faculdade, tem alguma coisa que interessou vocês? Então é legal escrever tudo isso na carta e fazer o link entre o perfil de vocês e a escolha de vocês por aquele curso, aquela especialização naquela universidade. Vai mostrar que faz sentido para a trajetória acadêmica de vocês realizar aquele intercâmbio. No meu caso, por exemplo, eu já tinha um interesse grande pelo setor de energia, eu já tinha feito um estágio na área de óleo e gás e eu queria aprender mais sobre as renováveis. Tinha um interesse bastante específico pelas eólicas. E eu percebi que na Centrale Nantes havia essa especialização em produção e gestão de energia e que também tinha uma parceria com um laboratório da faculdade que era especializado em eólicas. Então eu escrevi sobre isso na minha carta de motivação. Bom, gente, enviada a documentação, o principal critério de escolha dos candidatos é o CR. Porém, em caso de empates de notas muito próximas, eles também levam em consideração o número de atividades extracurriculares desenvolvidas pelos candidatos. No meu caso, como eu me candidatei por um intercâmbio simples, eu só tive uma entrevista com professores da UFRJ que me perguntaram sobre a minha motivação para fazer aquele intercâmbio. Porém, se você se candidata para um processo seletivo de duplo diploma, normalmente você também tem entrevistas com representantes das universidades francesas, que vão te perguntar em francês, inclusive uma observação, se possível faça essa entrevista em francês, mas se você não se sente confortável, você pode fazer em inglês também.
mas preferencialmente faça em francês. E eles vão te perguntar um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, e eles podem te perguntar também, por exemplo, por que você teve uma nota mais baixa em uma disciplina. Eles podem tentar te pressionar um pouco para entender se você é bom mesmo e vai conseguir acompanhar o ritmo daquela universidade francesa. Uma vez selecionado no processo, o candidato tem um prazo, normalmente fica aí entre dezembro e março, para apresentar um diploma de domínio da língua francesa. Por exemplo, o DELF. No meu caso, eu tive que tirar o nível B1, eu fiz o DELF, tá? Para vocês terem uma ideia de antecedência, eu fiz a prova em novembro, recebi o resultado em dezembro e recebi o certificado provisório, que é aquele que você precisa para enviar para a faculdade de lá, em janeiro. Então, demorou aí 2 meses, mais ou menos, para eu conseguir esse certificado, só para vocês terem isso em mente. Muita gente me perguntou também como fazer para escolher a faculdade. Eu recomendo vocês a levarem em consideração quais dão oportunidade de bolsa, né? Obviamente. O quão reconhecidas são essas faculdades na França, dá uma olhada naqueles rankings que você encontra online. Olhar também o site dessas faculdades, ver quais especializações estão disponíveis, se elas interessam vocês, no que aquelas faculdades parecem ser fortes e se é aquele ramo de estudos que interessa a vocês. E acho legal vocês olharem também a cidade, o custo de vida, o clima, o que tem para fazer lá. Por exemplo, no caso da Centrale Nantes, ela é relativamente bem localizada, ela fica aí entre 20 e 30 minutos do centro de transporte público e isso faz bastante diferença na sua qualidade de vida. Existem outras universidades que são bem isoladas e é legal você levar isso em consideração na sua decisão. Bom, a segunda pergunta que muita gente me fez também é se as matérias na França pareciam ser mais difíceis do que aqui no Brasil. Para responder isso, eu preciso contextualizar um pouco, contar sobre o sistema educacional na França. Quando eles acabam o ensino médio, os franceses que se interessam por estudar em uma grande école de engenharia, ou seja, as faculdades mais conceituadas, eles fazem 2 anos de um pré-vestibular muito intenso, que eles chamam de prépa, que é a classe préparatoire. Durante esse tempo, eles aprendem principalmente cálculo e física, de uma forma bastante intensa, mas não só isso, eles aprendem a resolver problemas de engenharia de uma maneira geral. Tem até um filme que conta um pouco sobre prépa, porém para medicina, caso vocês se interessem em entender melhor sobre o assunto. Eu, particularmente, durante o meu tempo na França, não achei que as matérias lá eram dadas de uma maneira mais aprofundada do que aqui no Brasil. Pelo contrário. Porém, tinham matérias que aqui eu cursava durante 1 ano. Às vezes a matéria tem parte 1 e parte 2, né? São 2 semestres inteiros. E lá, todo esse conteúdo era dado em apenas 2 meses. Então, era menos aprofundado, mas sem dúvida que a densidade de conteúdo era muito maior do que eu tinha aqui na UFRJ. As aulas eram rápidas, os professores andavam rápido com a matéria e os estudantes franceses tinham uma facilidade muito grande de acompanhar esse ritmo. As provas seguiam o mesmo modelo, elas eram bastante grandes, praticamente impossíveis de terminar para alguns dos brasileiros, mesmo que os franceses sempre terminassem. Porém, na hora da correção, eu sentia que os professores eram um pouco menos rígidos do que aqui no Brasil. Pode ter sido uma impressão, mas, pelo menos durante o tempo que eu estive lá, eu não via índices de reprovação tão altos quanto aqui no Brasil. Também pode ser pelo fato de que lá só tinham ido fazer intercâmbio aqueles que eram os melhores alunos da UFRJ e de outras faculdades brasileiras. Mas, de qualquer forma, essa foi a impressão que eu tive. Pode ser legal para vocês saberem também que existem 3 tipos de aula por lá. Os TM, que são aulas expositivas, é o professor falando sobre a matéria, explicando o conteúdo. Tem também os TDs, que são aulas de exercício. E tem os TPs, que são aulas de projeto, aulas de exercício prático, valendo alguma nota, uma parte da nota. Esse modelo, ele é bom por um lado, porque de fato ele faz com que os alunos tenham que ir acompanhando a matéria. São forçados a estudar conforme a matéria vai sendo dada, porque vai ter essa aula de exercício valendo nota,
Isso é avisado e as pessoas vão parar para estudar aquela parte do conteúdo para poder se sair bem nesse tipo de exercício valendo nota. A terceira pergunta que me fizeram foi como são os franceses? Eles são receptivos? Teve algum tipo de choque cultural? Bom, gente, vou falar um pouco da minha impressão, ok? Quando eu cheguei, a primeira impressão que eu tive dos franceses é que eles eram frios. Mas frios não é exatamente a palavra certa. Eu diria que eles são indiferentes. Porque aqui no Brasil a gente está acostumado com o fato de que quando tem uma pessoa nova na nossa turma, normalmente as pessoas vão puxar um assunto, tentar conhecer aquela pessoa, ainda mais se for estrangeiro. Gente, se aparece um estrangeiro, a gente fica logo animado, quer tentar entender um pouco melhor como é que é a cultura daquele país, quer saber o que a pessoa está achando do nosso país. E quando eu cheguei na Centrale, nenhum francês, tentou puxar mesmo, efetivamente, papo comigo. Eles eram cordiais, eram educados, davam um oi e tal, mas não tem aquilo de realmente tentar construir uma conversa. Pelo menos eu não senti isso, ok? E acho que também tem a ver com a gente, como brasileiros, nós estamos acostumados com essa empolgação maior. Porém, depois de um tempo, se você realmente consegue criar laços de amizade, porque lá demora mais, não é que nem aqui no Brasil, que às vezes, dependendo da pessoa, você depois de um mês já se considera amigo da pessoa. Lá demora um pouco mais, porém, se você faz amigos, né, se você começa a namorar algum francês, eles são bastante atenciosos e deixa de existir essa sensação de que eles são frios, sabe? Eu não tive nenhuma situação em que foram grosseiros comigo. Porém, se você não sabe falar muito bem francês, algumas pessoas podem te ignorar. Sabe, você tá num trabalho em grupo e você não tá conseguindo acompanhar, você tá com aquela cara de tipo assim, meu Deus, o que vocês estão falando? Alguns franceses, poucos talvez, vão parar e vão olhar pra você e vão tentar falar mais devagar, te explicar, enfim, te ajudar a acompanhar. E outros vão perceber que você não tá entendendo e vão começar a meio que te ignorar e falar só com o resto do grupo. Pode acontecer, eu passei um pouco por isso, mas não é sempre, realmente depende muito dos franceses. Para fechar, me perguntaram o que eu achei da experiência e no que ela me agregou. Sinceramente, eu fiquei surpresa com o quão enriquecedora foi a experiência do intercâmbio. Então, vou fazer uma listinha aqui para mostrar um pouco o porquê. 1. Crescimento pessoal. Morar sozinho em um outro país, ter que administrar rotina doméstica, mais faculdade, mais imprevistos que acontecem, te faz perceber o quanto você é forte. Gente, perrengue faz parte da experiência. No mesmo dia eu perdi a chave de casa, tive um problema no cartão de crédito e fiquei com conjuntivite. Aí um dos intercambistas me chamou pra ir ver as cabras, daí a gente foi ver. A gente Olha o que não aconteceu. deixou de fazer coisas por isso. No ano seguinte a gente fez uma peça de... E a lição no final do dia é que tudo se resolve. 2. O crescimento acadêmico. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto sobre uma pequena eólica naquele laboratório que eu tinha citado na minha carta de motivação. Eu tive aula sobre energias renováveis, inclusive com profissionais da indústria, o que eu considero um diferencial. Eu tive aula, por exemplo, sobre gasoduto com um profissional de uma empresa do Grupo Engie. E aqui no Brasil agora eu estou estagiando na TAG, que faz parte do Grupo Engie. 3. As conexões também me agregaram bastante. Eu conheci pessoas do mundo inteiro. Eu fiz uma viagem com um grupo de amigos em que eu fiquei na casa da família de um francês. Gente, olha que experiência única que é isso. Eu pude adquirir fluência no idioma francês e fiz conexões que com certeza eu vou levar para a vida. E 4. Valorizar a identidade brasileira. O intercâmbio te faz perceber que você tem tendências comportamentais de um grupo, o dos brasileiros. Nós somos considerados atenciosos e também bastante esforçados. Existem alguns brasileiros que ficam tentando dar o melhor nos trabalhos, ficar fazendo até de madrugada às vezes para terminar e fazer uma entrega de qualidade, e isso deixa alguns franceses até surpresos. A gente também percebe que tem muita coisa sobre a qual a gente nunca tinha refletido antes. Eu, por exemplo, aprendi muito sobre sustentabilidade e mudei várias coisas na minha rotina. E acho que isso é o mais legal do intercâmbio. Entender quem a gente é, valorizar nossas qualidades e trazer um pouquinho daquela cultura com a gente, para tentar fazer um país melhor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Qualquer dúvida sobre pontos específicos do intercâmbio, podem deixar aqui nos comentários ou podem me mandar mensagens por alguma das redes sociais.